Oi, Fala, Ti. Brasil! E aí? Quanto tempo, hein? Nossa, há muito tempo, né? Pô, agora você só fica em São Paulo, não vem pro Rio, né? Tô em São Paulo agora, fase Pô, dos meses. Ah, e agora aí, entrou uma galerinha já. tá tudo certo aí com áudio, com a imagem? Como é que tá Tudo aí? bem, tá ótimo. Você tá me ouvindo direito? Certinho, tudo bem. Desculpa a tosse aí, tá, gente? Juro que não é coronavírus. Tá saindo de casa não, né, Jenny? Não tô saindo de casa. Desde que suspenderam a peça, tô aqui, Isso aí, quietinha. isso aí. Bom, gente, para quem tá aqui na live e não sabe um pouquinho do que a gente vai falar hoje, eu resolvi fazer lives com profissionais, porque desde que essa onda do coronavírus começou, eu particularmente fiquei psicologicamente muito abalada. Tipo, eu não tô dormindo direito, eu só vejo sobre isso 24 horas por dia. E tá assim uma incerteza, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, então a gente já fica É verdade. apavorado e pensando nas pessoas que a gente ama e pensando se é o fim, enfim. Milhares de coisas passam na cabeça. E daí eu resolvi fazer lives com profissionais que entendem sobre a saúde mental para ajudar a gente a minimamente ter um equilíbrio emocional nesse momento. Então, o meu primeiro convidado de hoje é o Tiago Garcia, Valeu. que é meu amigo de longa data. A gente já trabalhou juntos em muitas novelas, mas ele também é pós-graduado. Conta aí, tio, um pouquinho. Então, estou fazendo pós-graduação em neurociência e comportamento e várias matérias, né, abordadas nessa pós-graduação falam sobre ansiedade, sobre práticas de mindfulness que são muito importantes nesse tempo de crise de um modo geral. Só que além dessa crise que a gente está vivendo, né, financeira, que a gente vai viver ainda porque a gente não pode trabalhar, a gente tem essa questão também do isolamento social, que é uma outra coisa muito importante para a nossa saúde mental. Então, eu fui pesquisar artigos, falei com alguns professores meus da pós-graduação para tentar minimizar esse impacto na nossa vida. Então, isso que eu vou trazer aqui para vocês nessa live que estou fazendo contigo hoje. Eu acho que é bem importante, né? Porque é uma coisa nova, é um evento novo. Ninguém sabe lidar exatamente com isso, mas a gente tem estratégias para poder amenizar esse impacto. Exatamente, é uma coisa totalmente nova para a gente aqui no Brasil. A gente está acostumado com aglomeração, a beijar e abraçar todo mundo. É, No momento que já cortou o contato de beijar e abraçar, lá no teatro para mim já era super estranho, porque é isso, culturalmente a gente é acostumado com o afeto, com a proximidade. Então, você ficar em casa sozinho, começa a rolar umas paranoias na cabeça, né? exatamente. E essa é uma das primeiras dicas assim que eu vou dar para vocês é de, apesar da gente não poder sair de casa, a gente ter uma rotina como se a gente tivesse num dia a dia normal. A gente tem um horário para acordar, não acordar tipo um dia cedão, outro dia meio-dia, ou ficar dormindo muito tarde. Ter um cronograma, porque isso ajuda o nosso relógio biológico a trabalhar de uma forma mais correta. E ajuda a diminuir também o estresse, né? O ser humano, ele gosta de novidade, mas ele não gosta de mudança, assim. Então, quanto mais a gente puder ficar em equilíbrio numa rotina, mesmo que sendo dentro de casa, isso ajuda a gente manter o nosso humor e parar de pensar besteira, né? Então, assim, o que eu aconselho, a gente ter uma rotina de horário para acordar, horário para ler, que agora o que a gente mais vai ter é tempo para ler, ver televisão, não ficar só vendo notícia ruim o tempo Mas inteiro, um tempo para mídias sociais, porque as mídias sociais são legais, porque agora a nossa interação social vai ser assim, vai ser por live, vai ser por WhatsApp, a gente não tem mais o contato pessoal, né, do toque como você já abordou. Então, a gente tem que saber dosar as ferramentas que a gente tem de uma maneira saudável. E criando rotinas é uma forma da gente ajudar o nosso cérebro a combater essa ansiedade que vai ser natural. A ansiedade é uma coisa natural do ser humano e a gente só tem que aprender a gerenciar melhor ela. sim, nossa, eu sou muito ansiosa, eu sou ansiosa assim, nível hard. Você, Gente. dentro, Amor, para! dentro dessa nova rotina, você tem conseguido manter um horário para acordar, um horário para ir dormir, um horário para tomar banho, agora horário de exercício? Isso você tem conseguido criar essa rotina? Então, na verdade, esses primeiros dias, assim, desde que a peça parou, ainda tô meio mexida, né? Tentando assimilar tudo o que aconteceu. Agora que eu tô começando mais a tentar ter uma rotina, preencher com outras coisas, porque eu confesso que os primeiros dias eu fiquei só na maratona ali das séries,
mas aí chega no terceiro dia você fala, cara, como é que Aguenta mais, né? eu não aguento mais, eu preciso criar outras coisas para fazer. Então hoje eu já fiquei tentando fazer outras coisas, dei uma cantada, arrumei umas plantas, fiz uma meditação ali. Gente, aproveitando, se alguém tiver alguma pergunta para Ah, fazer é. para o Aproveita aí. Thiago, pode escrever aqui, porque aqui a consulta é comunitária. Então, eu estou tirando minhas dúvidas, mas se vocês tiverem também. Eu queria te perguntar, Ti, que perguntaram nos comentários, se tem alguma coisa, algum exercício, algo que a gente consiga fazer para focar mais na gente. Com certeza, prática de mindfulness. E isso é uma prática já comprovada, cientificamente. Tem uma universidade no Canadá, de Toronto, que já fez pesquisas relacionadas a isso e reduz muito a ansiedade. Por quê? O nosso cérebro trabalha de duas formas, né? Essa forma usual, que a gente chama de modo narrativo. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu que gosto de praia. Vou para a praia, aí tô lá olhando para o mar, tô vendo as ondas, mas ao mesmo tempo, se eu estiver muito ansioso, eu tô pensando se vou ter que trabalhar no dia seguinte, se eu já paguei a conta, entendeu? Não Tem só. várias coisas. O nosso foco assim, é do dia a dia. Isso envolve algumas áreas do cérebro, como o córtex pré-frontal e parte do sistema límbico, que são partes antigas do nosso cérebro que não são relacionadas ao nosso raciocínio. Mas fica toda hora mandando informações. Sabe, quando a gente fica ruminando coisas, divagando, a gente não está presente no aqui e agora. E isso gera ansiedade. A gente cria expectativa, pensa em coisas no futuro que, de repente, nem vai acontecer. Né? A gente cria preocupações com a nossa própria mente. E a gente pode sair desse modo e a gente passar para um outro modo, que é o modo da experiência direta, que a Mindfulness é perfeita para isso. São técnicas de respiração assim, bem simples. Você pode fazer. Eu comecei fazendo 1 minuto, né? Tem gente que vai achar, pô, 1 minuto. Pô, assim, todo mundo tem 1 minuto para poder se concentrar e para poder ativar E até áreas do. a gente nunca presta atenção na gente, né? A gente Não, passa o então, dia inteiro caminhar. exatamente. E aí você, por exemplo, esse exemplo que eu dei da praia, você pode estar na praia, num lugar totalmente propício para você relaxar, para você poder, né, extravasar alguma coisa de ruim que tenha acontecido na sua vida. Você pode estar ou preocupado com mais coisas ruins, ou você pode realmente aproveitar aquele espaço. Você pode, por exemplo, aproveitar o sol que está vindo em você, uma brisa que está passando, uma água de coco que está na sua mão, porque às vezes assim, o ambiente inteiro conspira a seu favor, mas a sua mente não deixa você aproveitar porque você está pensando em outras coisas, está pensando no futuro, está pensando em coisas que já aconteceram e que a gente não pode resolver. E aí a neurociência também explica isso, né? Essas áreas do cérebro que fazem parte desse modo de experiência direta, que quando a gente pratica mindfulness, a gente ativa esse modo de processamento cerebral. E aí o que Ó, a gente faz? pessoal, traduz aqui pra gente o que é mindfulness, porque eu tenho lido em muitos lugares sobre isso e eu fico, gente. Mindfulness, assim, traduzindo de um modo simples, é atenção plena, é você trazer a sua atenção para o presente. E por isso que técnicas de respiração são bem importantes. Desse exemplo agora de uma técnica de você prestar atenção na sua respiração por 1 minuto. Eu gosto de fazer assim, existem várias técnicas. Eu fecho meu olho, aí vou para um lugar que seja confortável, eu sento, ou vou para Tá. a cama, deito, fecho os olhos e respiro conscientemente. Eu faço assim, ó, fecho o olho e respiro contando até 4, assim, ó. Inspiro, né? 1, 2, 3, 4, inspirando. Aí eu prendo a respiração 2 segundos e depois expiro contando até 5. E faço isso durante 1 minuto. Você tá prestando atenção no seu corpo, na sua respiração, e você está ativando outras áreas do cérebro diferentes desse modo divagatório, narrativo, que fica deixando você confuso. Você ativa a ínsula, que é a parte importante da sua percepção corporal, e o córtex cingulado anterior, que é a parte do cérebro que a gente usa para quando a gente está prestando atenção em alguma coisa. São áreas que a gente consegue trazer paz para a gente, traz benefícios para a redução da ansiedade. Então, recapitulando, inspira em 4, segura em Inspira 2. em 4, segura em 2 e expira em 5. Faz isso durante 1 minuto, já é uma técnica excelente. Tipo, algum momento que eu estiver muito Cara, ansiosa, em tô qualquer muito. momento, Tá. você já vai ativar esses circuitos cerebrais que vão te ajudar nesse sentido. Pode ser numa crise de ansiedade no trânsito, alguma coisa que aconteceu na sua vida, alguma notícia ruim, até no trabalho mesmo. Aí você fala, mas no trabalho eu não tenho tempo. Cara, vai para o banheiro, vai para um lugar que você consiga ter 1 minuto de paz, de tranquilidade e faz isso.
Mas você tem que focar em algum pensamento ou, tipo, você Não, tenta esvaziar a sua mente, não, simplesmente? eu costumo fazer prestando atenção na respiração, porque Aham. aí você está prestando atenção no seu próprio corpo. Não aconselho você a pensar em nenhuma outra coisa, porque para quem está começando, por mais que você tente focar em um pensamento, vai surgir outras coisas. Você está pensando uma coisa, mas daqui a pouco sua mente já vai mandar outra informação. E aí você acaba se desconcentrando. Isso é normal. Por isso que eu acho que, para começar, é importante você focar na sua respiração e nas suas sensações do corpo. Igual quando eu faço auto-hipnose, né? Eu faço bastante para dormir, durmo em 15 minutos. Antigamente eu tinha muita insônia. Assim, era bizarro, assim, 5, 6 anos atrás, eu deitava na cama e ficava com a cabeça pensando o que eu vou gravar amanhã, e eu tenho que acordar a tal hora, não vai dar tempo, não sei o quê. Hoje em dia, eu faço auto-hipnose, tipo, 5, 10 minutos, eu já estou dormindo e já acordo bonzinho no dia seguinte, porque eu já treinei isso há muito tempo. Então, é tudo prática. E aí, a gente entra em outra área da neurociência, que é a neuroplasticidade. Por mais que você diga, eu não consigo fazer isso, é muito difícil para mim. Come... Minha, Pô, parece fazendo uma... todo dia, o cérebro é igual músculo. Você fazendo todo dia, você vai praticando, 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 você já vai ficando bom naquilo, depois você já está fazendo sem nenhuma dificuldade. Arrasou. Ti, ó, tem uma pergunta aqui da Aderlângela. Ela falou: estou entediada de estar em casa. Queria saber como fazer para relaxar mais. Então, você Então, já deu um número um. aí existem dois tipos de ansiedade, né? Assim, tem uma ansiedade que é gerada pelo nosso pensamento, que é essa coisa que eu te falei do modo divagatório, que é o modo narrativo que a gente fica na maior parte do tempo. E tem a outra questão da ansiedade, que ela são estímulos que a gente recebe, né? A gente tem, eu vou tentar explicar de um modo bem simplificado. A gente tem os nossos sentidos, a visão, né? O olfato, o tato. E aí esses sentidos mandam um impulso para um lugar do cérebro chamado tálamo. O que acontece? Uma pessoa tem, vamos dizer que tenha medo de barata. Poxa, a pessoa que tem medo de barata, ela não vai pensar, caramba, olha a barata ali, vou lá pegar o Baygon para matar a barata. Não, já vai ficar desesperado, vai subir na cadeira. Por quê? Porque teve um estímulo diretamente na amígdala, essa parte do cérebro que é responsável por luta e fuga. Ou você vai lá para matar ela, ou você vai fugir. É uma parte automatizada do cérebro. Então, assim, para questões desse tipo, que não envolvem o pensamento, é melhor você fazer exercícios relacionados a mindfulness, atenção plena, como esse de respiração que eu expliquei, ou você fazer exercício físico leve. Você passou por um evento desse assim que não tem nada a ver com pensamento, não é uma conta que eu tenho que pagar, não é alguma coisa, sei lá, uma peça que eu vou estrear, eu estou nervosa, é uma coisa que você teve aquele choque naquele momento, igual um susto. Você teve um susto, por mais que você saiba que é um susto, a descarga de adrenalina que você vai ter no cérebro, cortisol, isso tudo vai fazer com que você fique 1 minuto acelerado. Não adianta, você vai saber, era brincadeira, é um amigo, mas o coração está lá batendo forte, a adrenalina está correndo. Então, assim, para esses casos, vale a pena fazer exercício físico leve ou você fazer essas técnicas de respiração, você atua diretamente no corpo. Agora, quando é uma outra situação que é relacionada a pensamento, eu tenho que gravar uma cena ali, tô nervosão que eu vou, sei lá, contracenar com o Antônio Fagundes, se eu Ó, errar... a Giovana, não tô te ouvindo Fala, fala. mais. Agora. Então, Fala, fala. a Giovana falou assim: tô estressada porque tenho que trabalhar. Como lidar com isso? Então já emenda aí no que você no seu raciocínio. Então, aí eu vou dar um exemplo aqui do Viktor Frankl, que é um cara assim que sempre que eu passo por alguma dificuldade, eu me inspiro nele. Ele foi um sobrevivente do Holocausto, né? Ele passou de 2 a 3 anos num campo de concentração, perdeu a esposa, e ele era psiquiatra, perdeu tudo que ele tinha, e ainda era humilhado, vivia como os ratos. O pior que a gente assim, pode imaginar, que a gente já sabe que aconteceram nos campos de concentração na Alemanha nazista, ele passou, ele sempre fala isso, que ele sempre buscou uma vida melhor no futuro, ele buscou um sentido para a vida dele. E era uma coisa que ele não podia mudar. Então, assim, se você tem que trabalhar, se você está passando por alguma dificuldade, se é alguma coisa que você não pode mudar, cara, foque. Você não tem oportunidade de mudar aquilo que você vai viver, mas você tem a opção de como você vai lidar com isso. Essa é a lição que eu acho muito legal do Viktor Frankl. Assim, a única coisa que você pode fazer é como você vai reagir diante dessa situação. Se você tem que trabalhar, cara, o que você pode fazer? É usar álcool em gel, é você, se tiver tossindo, usar máscara para proteger as pessoas que estão ao seu Tá, lado.
É triste isso, assim, né? A gente realmente. é, as pessoas que podem se isolar são privilegiadas, mas aquelas que não podem. Com o é, Jean, de empresa que ainda não liberou os funcionários, sabe? Uma falta de consciência enorme. Tem que saber lidar assim diante das adversidades, né? Que assim é uma coisa ruim, não era para ninguém estar tendo que passar por isso, mas usar isso com as armas que você tem. Você tudo bem, você não quer trabalhar, você tem que ir. Quais as armas que eu tenho para lidar com isso da melhor maneira possível? E é assim, infelizmente a vida é, é, é- não é igual para todo mundo, né? A gente tem que saber lidar com ela da melhor maneira possível, diante das escolhas que a gente pode ter. A Tati tá falando assim, nossa, é uma situação tensa. Ela falou, tô em Florianópolis, minha filha mais velha tá em Porto Alegre com a minha mãe. Ela é asmática, tô muito ansiosa, nervosa e sem conseguir pensar em nada a não ser voltar para ficar junto com ela. Aí ela até tinha perguntado no perfil, o que, que é mais prudente? É prudente eu voltar? Tipo, tô falando Tem pessoal. Eu acho que você voltar, você sair de uma cidade para outra, tipo, se a sua filha já é um grupo de risco, você, por mais que você queira estar perto dela, você mesmo pode arriscar ela nesse É, trajeto. se ela tiver em companhia de pessoas que possam acolhê-la, né, e que ela esteja, se ela estiver num lugar seguro, aconselho a se comunicar com ela igual a gente está fazendo agora. Fala com ela por live, manda vídeo, fala por videochat, né, no WhatsApp, porque realmente você vai ter você vai se colocar em risco e ainda que você não se contamine, você chegando lá próximo dela, né, a gente não sabe se você se contaminou ou não, né, nesse meio do caminho. Então, assim, realmente o aconselhamento nessa hora é de você preservar a saúde da sua filha, porque ela faz parte do grupo de risco e se ela tiver em condições isoladas, né? Por exemplo, eu posso dar o exemplo aqui da avó da Sara. A avó da Sara tem. Quantos anos tem sua avó, Sara? 73 anos, já faz parte do grupo de risco. Acima de 70 já é uma parte que já tem uma gravidade maior. Ela não vai lá para Macaé, na Serra de Macaé, visitar a avó dela, porque ela sabe que a avó dela está num lugar seguro. Então, se a pessoa estiver num lugar seguro, fique nesse local, converse com a pessoa, porque também é importante, né? Esse acolhimento, essa interação social, ainda que por mídia digital, porque é o único contato que a gente vai ter, pelo menos por enquanto. Mas já tem remédios aí dos Estados Unidos, drogas, né? Drogas Eu boas. hoje. Então, que combate a malária que eles estão utilizando lá. E por enquanto, pô, já teve 100% de cura, né? Nesse sentido. Então, caraca, tomara que isso passe rápido. É questão de ter paciência e disciplina. Tomara. Tem a Vieira 1774 tá falando assim. Como minimizar os conflitos gerados por essa reclusão social, visto que há muitas pessoas todas dentro da mesma casa? Realmente é uma dúvida. Tipo assim, é melhor as pessoas procurarem fazer o máximo de coisas juntas ou elas também terem um pouco de individualidade? Porque acaba que tudo. Acho que é Eu acho que balancear aí. tem que dosar isso. Eu acho que eu tenho feito isso com a Sara e também pesquisas indicam isso, que pessoas quando ficam em lugares confinados, é bom que elas tenham essa interação e separem momentos para isso, refeições, assistir, sei lá, de repente um filme juntos, isso são coisas legais. Mas, por exemplo, eu estou fazendo essa pós-graduação que eu te falei. Eu tenho o meu tempo sozinho, eu acordo, tomo banho, vou lá para o quarto de estudo, fico estudando lá, tem esse tempo aí, tem a hora da refeição, a gente almoça junto, depois ela vai ler o livro dela. Então, assim, é importante as duas coisas, tanto ter um tempo para você, quanto ter um tempo junto, né, da pessoa que você está convivendo. E é claro que é isso que eu falei também, a gente nunca teve que passar por isso, né? Se isolar, passar por essa situação. Mas eu acho que com disciplina, a gente vai estar com pessoas que a gente ama, é pensar no longo prazo e pensar que a gente vai sair disso mais forte, que isso vai acabar sendo uma coisa até boa para o mundo, acredito. Eu acho que isso é o mais compreensível possível também, né, Ti? Porque é isso. Tipo, eu vejo aqui em casa, por exemplo, cada um recebe a notícia de um jeito. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que fica desesperada e já a pessoa fica tranquila. Então, acho que você aprender a lidar com essa diferença de receptividade das pessoas é muito importante para você conviver em grupo, né? Então, e tem uma mentalidade, isso até coloquei no post de ontem, em vez de ter uma mentalidade de frustração, eu sei que é difícil, eu sei que é uma situação inusitada, assim, que a gente nunca viveu antes, mas tentar tirar um proveito disso, ainda que seja
aparentemente impossível ou difícil. Por exemplo, eu estou estudando, eu estou fazendo minha pós-graduação, eu estou terminando de escrever alguns capítulos do meu livro, que já estava para ser publicado. Então, assim, estou tentando focar esse tempo extra que eu tenho, que eu não teria se estivesse trabalhando normalmente, fazendo coisas produtivas. O que eu aconselho é uma pessoa que, eu sempre quis tocar violão e nunca aprendi, porque eu não tive tempo. Pô, tempo agora você tem. Vai aprender uma outra língua, vai ler livros, né? Tenta adquirir um novo hobby durante esse período de isolamento, porque isso também vai ajudar o seu cérebro a ficar ativo e parar de pensar besteira, né? Vai reduzir essa ansiedade. Sim. Ti, a Maurília Norma, ela tá falando uma coisa aqui que eu me identifico muito. Ela falou, boa noite, trabalho com telemarketing e depois desses acontecimentos eu não consigo focar no que o cliente está falando. Eu fico muito agitada, tento me controlar, mas é de repente, é inevitável. Tipo, existe algo que a gente possa fazer enquanto está fazendo uma atividade para conseguir manter o foco nela? Não. Porque tá conversando com uma pessoa, de repente você tá lá Então, né? é esse modo narrativo que eu te expliquei, assim, a gente, por mais assim que fale, não, o cérebro é multitarefa, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, é mentira, a gente não consegue. A gente consegue prestar atenção em uma coisa e as outras coisas são automatizadas pelo cérebro. Vou te explicar como isso acontece. Você nunca dirigiu na vida, você vai entrar no carro, aí você fica, caraca, como é que eu passo a marcha, a embreagem vai morrer, não sei o quê. Você fica pensando naquilo tudo que o professor te ensinou. Daqui a 6 meses, um ano você está dirigindo, você nem pensa mais. Por quê? Porque o cérebro já automatizou tudo. Aí sim, você consegue, falar com uma pessoa que está do seu lado, ligar o rádio, porque você já automatizou aquele processo de dirigir, amarrar o cadastro. A gente não pensa como é que vai amarrar o cadastro, a gente simplesmente amarra, escovar o dente. São processos que a gente faz tantas vezes que o cérebro automatiza e a gente não pensa neles. Mas a gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. A gente presta atenção em uma ou outra. Aí, nesse caso, eu sugiro para ela o seguinte, cara, essa questão do banheiro. Vai no banheiro, tira um período, faz essa respiração de 1 minuto, 2 minutos, o tempo que você achar necessário, você vai voltar muito menos ansiedade, muito mais focada naquilo que você tem que fazer, né, na sua atividade. Show. Ti, a Silva Sônia Vasconcelos está falando assim. Estou com insônia. Como praticar hipnose? É complexo. Qual é Não o é, primeiro... Não é complexo? Achei é que muito era. simples, é muito simples, assim, Ensina, Hã? ensina pra gente. É muito simples. Ó, eu vou até sugerir que o pessoal entre lá no meu canal do YouTube. Tem um vídeo lá que está Boa. assim, Combata estresse e ansiedade. Aí eu tô vendo que você está com fone de ouvido aí. Eu coloquei lá um som binaural alfa, porque o nosso cérebro trabalha com várias frequências ao longo do dia, né? Agora a gente está conversando, a gente está numa frequência beta. Quando a gente dorme, a gente vai entrando numa frequência alfa para teta, que é a alfa é de relaxamento, essa de meditação. Aí depois a gente vai para delta quando a gente está dormindo, delta e teta. Então, eu já coloquei um som binaural lá, que quando você escuta aquele som com fone de ouvido, ele ajuda o seu cérebro a processar a mesma frequência cerebral que você estaria quando você estivesse dormindo. Então fica muito mais fácil você dormir, você já relaxa automaticamente só escutando aquele tipo de som. Aí tem esse vídeo lá, Combate o Estresse e a Ansiedade. Vai para lá, não precisa nem fazer auto-hipnose nem nada, só escutar aquele áudio durante, sei lá, uns 15 minutos, 20 minutos, você já vai relaxar e já vai entrar na Tô... mesma frequência do sono. Agora, a auto-hipnose em si é bem tranquila. Você começa com um relaxamento, aqui eu faço, né, que eu costumo fazer, um relaxamento corporal, é bom, né? Quem não gosta de se sentir relaxado? E aí eu Sim. vou relaxando todo o meu corpo, começando pelos olhos, pelos ombros, até chegar nos pés. E quando eu sinto que eu estou completamente relaxado, eu vou dando sugestões, que eu estou com sono, estou calmo, tranquilo. E isso já vai ativando o sistema parasimpático, que é esse sistema que combate o sistema simpático, que é o da ansiedade e do estresse. Quer Ti, fazer não, Jéssica? Depois a gente faz aí ao vivo para você fazer uma auto-hipnose para relaxar. Ai, meu Deus, tá bom. Depois eu vou colocar nos meus stories, gente, o link do canal do Ti e com esse vídeo aí, porque aí assim que acabar aqui a live eu coloco o link lá e quem quiser praticar hipnose já tem o som lá e as instruções, né, Ti? Não, é muito fácil, só colocar o fone de ouvido e escutar que já vai relaxar. Show. Ó, a Maíra Cavalcante está falando assim: como cuidar do psicológico das crianças nesse período? Então, aí o mais importante é você entender o mundo da criança, né?
Ontem um amigo meu perguntou, caraca, tá difícil de falar com meu filho que ele não pode sair, que não pode, que ele tem que ficar quieto dentro de casa. Aí eu compartilhei com ele aquele vídeo não sei se você já viu, mas foi um vídeo que viralizou das crianças, de uma mãe explicando para uma criança com orégano, do pratinho de orégano que coloca o detergente no dedo e quando coloca na água o orégano se espalha. Ela explica, né? É perfeito esse vídeo. Por quê? Porque ela está criando uma metáfora para uma criança numa linguagem que ela vai compreender. Não adianta chegar para a criança e falar, você não pode mais sair de casa porque tem um vírus aí e se você sair, você vai ficar doente. A criança não entende isso. Então, se você explicar de uma forma que ela possa compreender, vai ser muito mais fácil para ela internalizar isso. E, é claro, tem que saber se reinventar, como já falaram aqui na live. Se puder jogar videogame, ter mais interação com a própria criança, jogar, sei lá, quebra-cabeça, coisas, dama, alguma coisa nesse tipo, jogos de tabuleiro. E é isso, criar analogias, metáforas para a criança compreender a situação que a gente está vivendo, que é realmente complicado. E para os adultos já tá difícil, imagina Pô, as com crianças. certeza, com certeza. A Paty Calfá tá falando assim, Thiago, para reprogramarmos uma nova rotina, nosso cérebro só se acostuma em 21 dias? Então, não tem esse número exato de tempo certinho. Falam que. Eu não sei se isso ela viu no livro do Charles Duhigg, até o livro que eu te dei, O Poder do Hábito, lembra? Sim, poder do hábito. Tem aqui. Esse livro é muito bom, mas assim não existe um tempo exato assim para automatizar esse processo, como eu te falei, de amarrar o tênis, assim para criar um hábito e se tornar uma coisa automatizada. O que a gente sabe é que quanto mais você repete uma ação, mais fácil daquilo se tornar um hábito. Então, assim, a gente tem ainda um tempinho aí de quarentena, né? Assim, pelo menos aqui no Rio são 2 semanas. E se a gente conseguir manter uma rotina durante essas 2 semanas, cada vez vai ficar mais fácil. A gente começou hoje, amanhã vai ser difícil, no segundo dia já vai ser mais tranquilo, no terceiro ainda mais. Vai se tornando cada vez mais fácil porque o cérebro vai automatizando essa rotina e vai ajudando a gente a diminuir essa ansiedade, né? Show. Flávio Venturini está assistindo a gente, está adorando a live. Beijos, Flávio Venturini, que honra. Ô, Ti, outra pergunta da Paty. Ela falou assim, é melhor alfa ou teta? Complexa essa pergunta. Não, então, as ondas alfa são as ondas de relaxamento de um estado meditativo. Você não está completamente. Não é a onda que você teria no seu cérebro se estivesse dormindo. E a onda teta não. A onda teta já é do sono mesmo, do sono de ondas lentas, SW, né, que a gente chama de slow waves. É a onda mesmo de um sono profundo. Então, tem essa diferença. A alfa é para do estado meditativo e a teta para que você, como se já estivesse dormindo. Entendi. Otília Santos está falando assim, pergunta para ele se escutar muitas notícias é ruim. Se você ficar o tempo inteiro escutando notícia é ruim, porque acontece aquilo que eu te falei, você fica só nesse modo de pensar, e você fica vendo, mais uma morte em São Paulo, mais uma morte no Rio, a gente não tem respiradores para todo mundo. E isso, assim, é uma coisa que não vai fazer bem nenhum para a gente, porque tudo bem, a gente tem que estar informado, tem que saber o que está acontecendo, mas não deixar com que isso contamine a nossa mente. Esse é o que é o principal, a gente tem que saber ter esse equilíbrio. Então, assim, ficar. E não só na televisão, né? No próprio Instagram, a gente fica vendo o tempo inteiro o pessoal compartilhando. E a maioria das vezes são notícias ruins. Eu tento compartilhar coisas boas. E eu Descobrir acho uma que vacina, tratamento, eu vou compartilhar, porque é isso que a gente precisa. compartilhar coisas boas e também acho que uma coisa muito importante é verificar a fonte das informações, né? Que Eu tô fake news tem recebendo muito. coisa no WhatsApp que não tem fonte nenhuma, então assim, gente, Nenhuma. muito cuidado com o que vocês compartilham para os seus familiares, no WhatsApp, nas redes sociais, porque se você não tem fonte, alguém pode ter inventado aquele absurdo e você tá passando adiante uma coisa que só vai confundir ainda mais a população, sabe? Exatamente. A própria fonte segura já está difícil, porque a proporção já está tão grande que para a galera se atualizar está sendo difícil. Então, e é um vírus novo, é um vírus novo. E por mais que as fontes sejam confiantes, por exemplo, na França está sendo tratado de uma maneira, na Itália de outra, na China de outra. São países diferentes combatendo o mesmo vírus, mas assim, ninguém sabe como lidar, né? Então, assim, agora
com mais pesquisas, com o Trump agora anunciando esse novo medicamento que combate melhor a esse vírus, a gente vai começar a ter uma noção de como ele vai se portar aqui no Brasil também, porque a gente não sabe, a gente nunca teve esse vírus aqui no Brasil. E ao longo do tempo a gente vai conseguir ter mais informações relevantes, mas agora isso que você falou é extremamente importante. Além de ter fonte segura, não ficar o tempo inteiro na internet e nem na televisão vendo o noticiário o tempo inteiro. Acho que você tem que tirar um dia, entendeu? Sabe como é que eu faço? Eu vou, acordo, faço meus estudos, almoço, aí chega na hora do almoço, assim, no jornal da tarde, acho que é o jornal Hoje, eu vou e assisto para ter um feedback do que está acontecendo. Aí eu desligo, não quero mais saber disso durante o dia. Aí vou fazer outra coisa, vou ler outro livro. Hoje eu fiquei preparando os temas aqui da live para falar com você coisas que eu acho que são relevantes. Não ficar focado nisso o tempo inteiro, senão a gente fica doido, né? Eu tava tão paranoica, quer dizer, mas estou melhorando, que eu tava num nível assim. Eu acordava, pegava o celular, no meu Google já tem escrito lá coronavírus, eu só atualizava para ver, tipo, as primeiras notícias. Nesse nível, assim, é muito desesperador, gente, sério. Não, é bizarro. É bizarro. Tia Ana Dias está perguntando assim: a prática de exercícios físicos ajuda contra a ansiedade a ponto de substituir a medicação? Acho que não substituir, mas você pode usar as duas coisas. E são duas coisas muito boas. Como eu falei, quando é uma coisa que ativa diretamente a amígdala, uma coisa, tipo, por exemplo, uma síndrome do pânico. Você chegou num lugar, ou um transtorno de ansiedade generalizado, uma coisa que ultrapassa o pensamento. Você chegou num lugar, bateu um medo que você não sabe nem do que é, não passou pelo seu córtex, né? Não é uma coisa gerada pelo seu pensamento. O exercício físico vai ajudar muito. Então, e o que é importante é um exercício físico moderado. Não adianta você ficar correndo correr 40 quilômetros que não vai adiantar. Tem que ser uma caminhada leve, alguma coisa mais tranquila, nadar é muito bom. Que isso realmente vai... Que o que acontece? O cérebro ativou a amígdala. A amígdala gera ansiedade. Né, pode ser até que ocasione uma síndrome do pânico pela ativação da amígdala. E aí ela libera cortisol e adrenalina. E ela está te dando energia para o corpo. Com o exercício, você queima essa adrenalina, você queima esse cortisol. Então, isso vai ajudar a diminuir o seu sistema simpático, vai desligando o seu sistema simpático e ativa o parasimpático, que é para você se restabelecer, né? Para você ficar calmo, tranquilo de novo. Então, você pode fazer as duas coisas. Você pode fazer tanto o exercício quanto a meditação depois, que o resultado vai ser muito melhor. Sim. Tio, eu, Fabrício, está fazendo uma pergunta meio aleatória, mas eu acho válido a gente responder, né? Porque, afinal de contas, quanto mais informações as pessoas tiverem, melhor. Ele está falando assim: o vírus, ele também nos impede de nos cuidarmos aparentemente, tipo manicure, barbeiro, cabeleireiro e outros. Deveremos ver essas coisas também? Pergunta para mim. Eu acho que vai muito de uma coisa assim, né? Se você procura um profissional, você está se expondo à rua, você está sujeito a ter contato com uma pessoa que talvez pode ter o vírus ou não. Acho que é mais sobre isso, né, Tia? Então, a Sara queria fazer a unha dela quando era Sara. Eu não tenho nem de data, tô consultando aqui a Sara. Terça-feira. Eu falei, Sara, você não consegue fazer sua própria unha? Entendeu? Se for uma coisa muito, né, sei lá, se tá te incomodando muito, é uma coisa, sei lá, uma unha encravada, assim, se eu preciso disso, senão vai me incomodar muito. Aí, o que eu recomendo é que, eu até falei com ela, vê se eu não tenho alguma pessoa confiável que possa vir aqui em casa para fazer isso em você, mas não ir num salão, acho que nem pode mais ter salão aberto, né? Forma de fazer com que as pessoas não parem de trabalhar com as suas Sim. profissões. Se você conhece alguém intimamente, a ponto de você confiar, saber que a pessoa esteriliza direito, não tem nenhum sintoma, que ela vai tomar os devidos cuidados para não te passar o vírus, tipo, eu acho que você vai estar até ajudando a renda dessa pessoa que provavelmente também parou de trabalhar, né? Então, a Ana Dias está falando aqui sobre substituição de medicação. Cara, nenhum momento, assim, ainda mais nesses momentos agora, né, que a gente está vivendo, a gente tem que deixar de tomar nenhuma medicação. Pelo contrário, tem que tomar toda a medicação que algum psiquiatra, algum médico tenha passado para vocês. E outra coisa também que é muito importante, não deixar de fazer terapia, porque muitas pessoas fazem terapia, não vão poder fazer presencialmente, mas tem muito psicólogo, muito terapeuta fazendo terapia online. Então, não deixe de fazer terapia. Não deixem de conversar com alguém, né? Porque eu acho que é isso. Quanto menos a gente conversa uns com os outros, por mais absurda que seja a nossa dúvida ou o nosso pensamento,
a gente bota para fora e para de ficar se afundando em Tem, nós. mas tem que tomar cuidado que tem certas pessoas que se aproveitam desse momento para se dar bem em cima dos outros também. É que nem as fontes que você falou, né? Saber quais são as fontes. Pô, tem gente falando, vendendo curso de imunização de coronavírus. Beijo, Arthur. Beijo, Arthur. Malhação Sonhos aqui na live, Ti. Fala, Arthur. É. Mas então, o que você falou? Tem gente se aproveitando o quê? Tem gente aproveitando disso, vendendo curso, até de hipnose mesmo, para proteger do coronavírus, tipo, vendendo imunidade. Isso não só de meio de terapeuta, não, até médico. Eu vi uma médica vendendo o shot da imunidade, para você comprar o shot da imunidade com ela, que aí você fica imune ao vírus, sabe? Coisas surreais. Então, tem que tomar cuidado também com terapeutas que tentam se aproveitar das pessoas agora nesse momento de fragilidade. Não, todo mundo tentando se aproveitar, né? Eu já vi até casos que as pessoas batem na sua porta como se fosse vigilância para fazer o exame e assalta. É impressionante onde o ser humano vai, gente. Eu fiquei chocada, assim. É complicado. Por isso que a gente tem que saber realmente quem está indicando, se você tem um feedback, né, de alguma pessoa confiável. De repente, algum amigo seu indicou, por exemplo, a Jennifer indicou, outra pessoa que você confia indicou, realmente você não vai correr tanto risco de uma pessoa aleatória se oferecer, ainda mais quando é coisa assim, muito milagrosa, né? Ninguém tem nem vacina para isso. O cara manda um shot da imunidade para você tomar e ficar bom. Pô, é muito bom para ser verdade, né? Impossível isso. Sim. Tio, outra coisa que eu acho que a gente está falando muito, mas é uma coisa que eu quero falar todos os dias, em todas as lives, porque assim, o Brasil é muito grande e ao mesmo tempo que eu tô vendo muita gente consciente ficando em casa, eu também tô vendo muita gente que não faz ideia do que a gente está passando, que continua saindo nas ruas, que continua compartilhando informações erradas. As pessoas não estão situadas da formação do nosso problema aqui. Então, acho que a gente falar um pouco sobre isso, do quanto é grave nesse momento de quarentena as pessoas saírem na rua, porque é isso. Uma pessoa que sai na rua todos os dias, em um mês ela pode infectar tipo 400 pessoas. Uma pessoa só. Então, gente, é muito sério isso, sabe? É melhor Exponencial, né, o contágio. Oi? É exponencial o contágio. Esse vírus, uma pessoa contaminada, em média, contamina outras 4. Aí você vai multiplicando por 4. E aí Exatamente. a conta que a gente vai chegar é absurda depois, né? E dessa quantidade toda que vão ter de milhares de pessoas contaminadas, de 2 a 3% vão chegar ao UTI, né? Precisar de ventilador mecânico e eventualmente até morrer. Pois é. É matemático, não tem assim, eu acho. Não é isso, é o que está acontecendo no mundo. Então, E assim, gente, não esperem você saber um caso próximo para tomar consciência disso, sabe? Eu tô conversando com muitas pessoas que estão falando assim, mas eu só ouço na TV. A hora que eu ouvi de uma pessoa próxima que ela perdeu um parente, aí eu vou acreditar. Então, assim, tipo, gente, é uma coisa a nível mundial, no mundo inteiro aconteceu, está acontecendo e está muito agravante no Brasil, só piorando cada vez mais. Então, tipo, não espere você ter que perder uma pessoa querida para você entender a dimensão do negócio, sabe? não, Mesmo que você tanto se previna. não, e 80% dos casos são sintomáticos. Às vezes a pessoa vai esperar alguém com sintoma para se precaver, mas a pessoa às vezes está com a doença e não tem sintoma nenhum. Aliás, Exatamente. 80% dos casos são assim. É um vírus novo, né? Então não se tem uma regra como uma gripe ou uma pneumonia. Os cientistas no mundo inteiro estão tentando entender. Então, assim, não fica esperando ter uma lógica, sempre um mesmo sintoma, uma mesma fórmula para identificar, sabe? Não. Já se previne, já se cuida antes. Na sexta-feira passada, eu já comecei a ficar com a garganta irritada. Mas assim, eu não sabia o que é. Tava com a garganta ruim, fiquei com congestão. Aí eu tentei fazer o exame, né, para saber, porque eu ainda estava trabalhando. Então, assim, não foi nem para saber de mim, era para não contaminar outras pessoas. Porque se eu estou contaminado, eu estou trabalhando no meio de um monte de gente e, pô, posso contaminar também. E aí, a partir desse momento, eu já nem fui mais trabalhar, eu fiquei aqui já dentro de casa.
e não consegui fazer, porque nos próprios hospitais eles não estão fazendo mais, não tem kit para todo mundo, eles só fazem com quem tem contato direto com a pessoa contaminada. Então, gente, eu tenho Também essa... grande risco, né? Porque é isso, assim, nem a galera do hospital sabe ao certo quem pode ter e quem não. A galera tá meio indo no feeling porque tem poucos testes, mas a real é que não se tem uma regra, né? Então, e os sintomas são parecidos de uma gripe normal, de um resfriado. Então, eles só têm feito quem tem contato direto com uma pessoa que está confirmada com a contaminação. Eu não fiz. Eu vim para casa sem saber se eu... Eu posso até estar. E não sei, eu estou tendo sintomas leves. Estou com a garganta um pouquinho inflamada. Tive um pouco de coriza. Mas assim, não sei. Então, pô, como eu não sei, vou evitar o máximo de sair pelos próximos pelo menos 14 dias para não contaminar mais ninguém. Esse tipo de consciência que as pessoas têm que ter. E principalmente conscientizar, né, a galera mais velha, os que tem mais de 60 anos, porque assim, a gente tá muito na era da rede social, então a gente tá lendo muita coisa, consumindo muito conteúdo, e esse medo acaba sendo maior pra gente. Agora, essa galera que já não usa tanta rede social, muita gente está muito descrente, achando que, eu já sou experiente, eu passo por tudo, então, tipo, gente, conscientizem os coroas de vocês, por favor, é muito importante. Então, uma coisa também que eu acho que é ruim pra gente, porque assim, os meus avós, os bisavós, nossos bisavós, eles enfrentaram, ainda que de uma forma mais longínqua, né, a Segunda Guerra Mundial. O meu avô, ele era Sim. piloto da FAB, ele chegou até ir para a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, foi uma geração que é, teve uma realidade diferente da nossa, assim, não tinha tanto recurso de medicina, então as coisas eram mais graves, assim, eram pessoas mais resistentes, mais fortes até mentalmente. Hoje em dia as pessoas são tão, assim, meio que geração Nutella, né? Tipo, uma geração, tipo, é tudo tão mais fácil, sabe? Tipo, Tudo tá pra tão gente ali, hoje em dia, alguém tá ali com o celular, que acaba ficando um pouco fora da realidade e acha que tudo é molezinha. Ah, não, isso aí não é nada demais, isso aí é coisa de, pô, só mata idoso, só mata quem, pô, tem câncer ou quem, sabe, tem uma doença daqui, crônica. Gente, não é mas assim, não é assim. É uma geração, nossa geração, infelizmente, é meio mimada nesse sentido, né? Assim, acha que tudo está ao seu controle e ao mesmo tempo não quer abdicar de nada, é meio indisciplinada, né? Não tem aquela coisa, ó, é quarentena e acabou, vamos respeitar e eu vamos. não tenho nada a perder, o que vier é lucro. É, meio inconsequente, né? Indisciplinado. Mas, assim, acho que com essa conscientização que você está, né, tendo de fazer essa live, outras pessoas estão fazendo. Hoje eu vi a Marina Rui Barbosa fazendo uma live dela malhando. Cara, acho muito maneiro isso, porque né, Vai ter ela está aqui. incentivando outras pessoas. Você vai fazer também? Vou. Vai ser Tem um maneiro. programa. Mãe é uma terapeuta holística, que ela é especializada em Theta Healing, que é uma meditação guiada que eu gosto de fazer. Então ela vai ensinar um pouquinho aqui. Aí sábado é um psicólogo para falar um pouco sobre isolamento. Domingo é o meu otorrino, que vai falar mais sobre essa parte técnica dos Aham. cuidados, os mitos e as verdades, porque a gente está recebendo tanta receita de imunidade agora que a gente já não sabe o que fazer. Muita Daí, loucura. Até fígado de boi já escutei que era bom comer. pois, Caraca. milhares de coisas Ai, meu Deus. estava rolando na internet de tipo, prende sua respiração por 10 segundos, se você conseguir, você não tem coronavírus. Tomar E, chá tipo, geral quente. fazer. É, e aí a UOL, tipo, comprovou, na verdade, pediram pro Facebook apurar e falaram, tipo, gente, é fake news, não tem nada a ver sobre isso. Então, quanto mais informação a gente puder e puder dar para as pessoas, né, e puder compartilhar, acho que a chance da gente sair dessa mais rápido vai ser melhor. É, com certeza. E Gente, serve alguém também. pergunta pro Ti? Deixa eu ver se tem aqui. Eu não tô nem prestando atenção nas perguntas que eu tô falando com você, tá passando batido. Teve uma pessoa que perguntou aqui assim, fale de hipnose e de seus benefícios. Você meio que já falou, né? Mas se você quiser dar Pô, a mais uma... hipnose assim, é bom para tudo, porque você pode, através da hipnose, reprogramar a sua mente, né, de uma forma boa. Eu tinha uma fobia absurda de andar de avião. Não chegava a ser uma fobia, mas era um medo muito exagerado, porque eu entrava no avião já não conseguia mais dormir, ficava
completamente ansioso, extremamente ansioso, pegava voos assim do Rio para África do Sul, que são 10 horas de voo, depois para a Austrália mais 14, e eu ficava assim 2 dias sem dormir porque eu não conseguia dormir no avião. E eu sozinho com a auto-hipnose consegui acabar com esse medo, né? Porque é uma coisa ilógica. É isso que a gente estava falando aqui. Esse medo não é racional, esse medo é de uma situação que eu vivi, de um trauma que eu vivi, que ativa a minha amígdala, aí libera essa reação de luta e fuga, e que libera cortisol, libera adrenalina. E aí isso é muito ruim, porque o cortisol, ele acelera o processo inflamatório do corpo, aí você baixa a imunidade. Então, assim, você pode tratar fobia, pode tratar diversos problemas com a hipnose de uma forma sem efeito colateral, porque você está lidando com a sua mente, né? Não é uma coisa medicamentosa. Sim. Daniela, você está falando aqui que o vírus não suporta temperaturas altas. Isso é uma das notícias que está lá na UOL, que o Facebook fez os testes para falar sobre o que é verdadeiro ou falso. Isso é uma das notícias falsas, tipo, não foi cientificamente comprovado de que ele não suporta temperaturas altas. Então, assim, vocês estão indo para a praia achando que está tudo bem, porque está calor, e elas não vão pegar o vírus, e não se trata sobre isso, é como a gente estava falando. Não tem uma regra. Meu pai estava até falando aqui que um dos idosos que morreu em São Paulo, ele não saiu de casa, ele não viajava. Quem Ele sabe foi como com ele saiu. cara. Então, gente, é muito sério, sabe? Aqui, eu vi aqui acho que é a Patrícia, o nome dela, falando aqui. Eu li que a alegria libera serotonina e o medo já são mais tóxicos para o organismo. Medo e pânico. Consegue explicar melhor? Então, serotonina é um neurotransmissor responsável mesmo pela regulação do humor. Então, com certeza, a serotonina ajuda você a ter um bom humor. E o medo e o pânico, como eu já falei, liberam cortisol e adrenalina, que eu acabei de explicar aqui também para a Jennifer, que o cortisol ele acelera o processo inflamatório, diminui a imunidade, então quanto menos Ele ansioso deixa você... gorda, entendeu? Né? Péssimo. Quanto menos ansioso você for, menos cortisol você tiver, né? Assim, a não ser que seja necessário. Igual, por exemplo, você vai, sei lá, uma situação de risco de alguma coisa. Vai liberar cortisol, adrenalina para você correr, mas acabou aquilo, seu organismo já volta ao normal. O sistema parasimpático já atua para você voltar ao normal. E a gente, quando está estressado, não volta. Porque a gente fica ansioso o tempo inteiro, estressado o tempo inteiro, e aí vai liberando cortisol, 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 abaixa a imunidade e a gente fica doente. E esse é o momento que a gente não pode ficar doente. Pô, de jeito nenhum. Tem gente aqui pedindo dicas de músicas para acalmar. Então, Ti, fala um pouco aí do seu canal, fala o seu canal pra galera, sobre os vídeos que tem lá, porque Então, daqui a pouco a live só dura 1 hora, então para já introduzindo a galera a continuar acompanhando o seu trabalho, eu vou colocar o perfil dele lá. Mas para quem quer aprender a hipnose e tudo mais, como a gente viu hoje, é mais simples do que parece. Então, conta um pouquinho aí, Ti, do que tem lá. então o meu canal no YouTube, se eu colocar lá Thiago Garcia Hipnose, vocês já vão achar com certeza no buscador, né? Já vão encontrar lá o meu canal. E lá tem vários vídeos, assim, a maioria... Vários atores. Então, a maioria é até, assim, vídeos que a gente chama de hipnose de palco, né? Hipnose de entretenimento, que é a pessoa ficar sem voz, essas coisas assim. Aí tem o Arthur que estava aqui na live, eu fiz com ele, o Arthur não acreditava, né? Aí eu fiz com ele lá, depois de surfar na praia, ele canta e ele ficou sem conseguir cantar. Mas, assim, para mostrar o poder da mente, como a gente consegue fazer coisas que, olhando de fora, parece impossível. A pessoa esqueceu o próprio nome, não conseguir falar. E você pode utilizar esse poder a seu favor, para ter uma vida mais regrada, criar novos hábitos, poder dormir melhor, acabar com algum tipo de fobia, de barata, de injeção. Teve campanha de sarampo lá na Globo, né? Aí tinha duas amigas minhas, dois colegas de trabalho, tinham, assim, a fobia de agulha. Eu fiz lá na hora com ela uma hipnose para acabar com o medo da injeção, de tomar a injeção como se não tivesse acontecendo nada. Gente, que maravilhoso. Então lá vocês vão poder encontrar bastante material. E entra também no meu site, que é o thiagogarcia.net, Thiago sem H. Eu não sei se dá para botar o comentário fixado aí, tá, Jennifer? Deixa eu... Que é thiagogarcia.net, quem entrar lá já vai poder achar bastante coisa relacionada à hipnose. Eu não sei se aqui, quando a gente digita, vira um link. Acho que não vira, né? Mas tem que ficar clicando em cima. Tiago Deixa eu botar aqui pra galera. Garcia.
Nossa. Vamos ver se eu consigo fixar o comentário. Fixar comentário, pronto. Ah, aí, tá aí. Isso aí, thca.net. Coloquei. Ti, muito obrigada pela sua ajuda, por ter respondido aqui as perguntas da galera. Com certeza ajudou muito. Já vou praticar as respirações agora. Pô, e Esse todo lance mundo aí que da respiração. tiver dúvida também pode me mandar direct, que, pô, é assim, tempo agora não falta. Se eu puder, pode me procurar. E aí a gente consegue aprofundar, né? Alguma coisa que tem ficado de dúvida aí para vocês, pode procurar que eu respondo com certeza. Exatamente, eu vou colocar aqui o perfil do Ti também, que é Thiago Garcia 777, né? São seis Não, sets? são dois sets. Thiago Garcia Sete. 77 e tudo junto. Eu vou fixar esse comentário também, se eu conseguir, que ele já está subindo. Ih, só dá para fixar um comentário. Não, consegui fixar dois. É, mas a galera Pronto. tá vendo aí também aqui em cima, né? Jennifer Nascimento com o Thiago Garcia. É esse Ah, cara é? aí. Quantos passos Brasil? Aqui no meu não tá aparecendo os nomes deles. O meu tá. Ti, obrigada. Gente, assim que acabar a live, eu vou deixar os links também com arraste para cima nos stories, para vocês poderem acompanhar um pouco do trabalho do Ti. Amanhã tem mais live. A live de amanhã é com a Maria Holística, que é uma terapeuta holística. Ela vai ensinar um pouco pra gente de técnicas de Theta Healing, falar um pouco sobre como o amor e as energias positivas nos curam nesse momento. O Theta Healing é uma outra filosofia que eu adoro muito, eu uso sempre. Então, eu estou compartilhando aqui um pouco das coisas que eu acredito que me fazem ter um equilíbrio. Espero que ajude vocês. Divulguem as lives para quem precisar ouvir um pouco sobre isso agora e fortalecer sua saúde mental. Obrigada, Ti. Quer deixar mais algum recado aqui para a galera? Não, é isso mesmo que eu falei. Assim, precisar mais de alguma ajuda, é só procurar aqui no direct ou procurar lá no site. Tem uma área de contato, você pode mandar também e-mail. E é isso, a gente vai se falando, vai se ajudando, porque é mais do que necessário nessa hora, né? Vamos nos ajudar, gente. Fiquem em casa e se cuidem da saúde e da mente. Valeu, Brasil! Beijão. Obrigado.